Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meus irmãos, glória a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. Independentemente das dificuldades para nós chegarmos aqui à igreja hoje, glória a Deus porque vocês vieram e temos uma boa quantidade de pessoas. Eu me molhei um pouco, a chuva queria acabar com minha beleza, mas a gente chegou, deu certo, graças a Deus. Acabou só um pouquinho. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Até ajudou mais porque o terno ficou um pouquinho mais assentadinho, deu certo. Meus irmãos, mas glória a Deus pela vida de vocês. Escutei aqui o que o Joalisson falou. E o que eu posso dizer, meus irmãos, o texto que ele leu, se os irmãos prestaram atenção, já falava sobre os discípulos, né? Aquele que não deixa todo por amor a Cristo, não é digno de Cristo, né? E que ele provê e ele cuida dos seus filhos. O que eu tenho a dizer a respeito disso, meus irmãos, é que Deus tem cuidado dos seus discípulos. Deus tem cuidado dos seus discípulos. Nós não fomos chamados para sermos simplesmente pessoas que se sentam a escutar uma palavra. Nós não somos joio, nós somos filhos, né? Nós somos trigo, meus irmãos. E Ele tem cuidado de cada um de seus filhos. Ele tem cuidado dos seus propósitos, de seus discípulos. E falando de discípulos e desse tema, meus irmãos, eu quero falar sobre isso hoje com os irmãos. Eu quero falar sobre discípulos. E o título que Deus me deu para esse texto, eu julgo que foi Deus nos chama para sermos discípulos, né? Para que nós abordemos esse tema, nós vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, meus irmãos, onde Jesus Cristo iniciou a recrutar seus primeiros discípulos. E aí, meus irmãos, de uma forma rápida, breve, vou ver até a hora, não vou demorar muito. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, eu não vou demorar muito, meus irmãos, mas eu penso ser bem proposital, sem muita enrolação. E eu peço para os irmãos, já não vamos passar aqui o ministério da palavra, os irmãos prestem atenção à palavra, fiquem quietinhos aí no seu lugar. Porque vejam, meus irmãos, nós muitas vezes estamos pregando e dizendo de que quando a gente conhece Cristo, quando a gente se converte no cristianismo, eu falei essa semana num culto de rua de que Deus ele tem uma missão em nossas vidas, que é nos salvar e nos transformar. A salvação ela chega através do sacrifício de Cristo, mas a transformação da vida do homem ela vem através da palavra. A transformação na vida do homem ela vem através da palavra de Deus. E você consegue ver que em meio da congregação, aquelas pessoas que prestam mais atenção na palavra, aqueles que se alimentam mais da palavra, são as pessoas que você consegue ver que há mais transformação na vida delas. A palavra de Deus ela é poderosa. Romanos 1:16 vai dizer de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E dentro daquele processo de salvação, meus irmãos, acontece um processo de transformação. Para quando chega o dia de salvação, você esteja bem parecido com Cristo. Então preste atenção na palavra. Você não vai sentir o poder assim batendo em você, como eu já vi um vídeo que o cara fez assim, receba, e o cara caiu lá atrás. Não, meu irmão, mas através que você vai se alimentando, vai recebendo, com o tempo você vai vendo a transformação da palavra de Deus na sua vida, né? Você pode, meu irmão, hoje sentir que Deus falou com você sim. Então guarde a palavra. Foi um texto que me edificou muito a mim, meus irmãos, muito. E eu, enquanto leia e eu meditava, eu dizia, pai, eu quero entregar isso aqui para a igreja ligeiro, né? Texto muito edificante, não é muito longo, vamos meditar de verdade, uns 4 versículos somente. Por isso eu digo aos irmãos que não nos vamos demorar, mas abram o seu coração. Veja, os irmãos procurem aí junto comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos a ler, meus irmãos, a partir do versículo 14 até o 20. A epígrafe do texto vai dizer: vocação dos primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, porque aqui eles são chamados para serem discípulos, mas na frente eles vão ser consagrados, reconhecidos pelo Senhor como apóstolos. Se os irmãos encontraram, digam amém. Assim diz a palavra do Senhor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia,
pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crei no evangelho. Versículo 16. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André e seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Versículo 18. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. Versículo 20. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém, meus irmãos? Como bem falei para vocês, o título que eu dei para esse sermão, meus irmãos, é: Jesus nos chamou para sermos discípulos. Nós nos fomos chamados, meus amados, para sermos mais um que se senta na igreja. Nós não fomos chamados para sermos mais um que se diz ser cristão. Nós não fomos chamados para ser uma pessoa que faz parte somente de um movimento. Jesus nos chamou para sermos discípulos. Discípulos. E eu não sei o que você tem entendido pela palavra discípulo. Quando você pensa na palavra discípulo, você, dentro do seu conhecimento, para você o que é discípulo? Não me responda, mas se responda a si mesmo. O que é discípulo? Porque o Senhor te chamou para ser discípulo. Então, o que é discípulo? Vamos tentar aqui explicar o que é discípulo. Meus irmãos, discípulo é alguém que aprende com o mestre. Discípulo é alguém que anda atrás de um mestre. Discípulo é alguém, é o pai, é o filho que aprende pelo pai. Discípulo é aquele, meus irmãos, que tem alguém de frente, na linha de frente, e ele constantemente está caminhando atrás dessa pessoa, seguindo os passos dessa pessoa, para cada dia ele se tornar mais parecido com aquela pessoa. Discípulo é alguém que olha para onde seu mestre vai, que faz tudo quanto seu mestre faz, que fala assim tal qual como seu mestre fala. Isso é um discípulo, meus irmãos. Veja, o apóstolo Paulo nos ensinou, meus irmãos, de que ele foi um discípulo. O apóstolo Paulo, ele foi um discípulo, mas antes de que Jesus Cristo chegasse na terra, o apóstolo Paulo, ele foi discípulo de um homem. E ele vai nos descrever em certo texto, lá em Atos 2, em Atos 22 e 3, vocês não precisam abrir, nos vai descrever como aprendia um discípulo com o seu mestre. Quando o apóstolo Paulo, ele completou mais ou menos 13, 14 anos, ele saiu da sua cidade, né? Ele saiu de Tarso, e ele se deslocou até a cidade santa, Jerusalém, porque todos os sábados, meus irmãos, se juntavam na sinagoga, né? Que era o dia de descanso, e na sinagoga se juntavam as multidões, com um propósito de escutar um cara. Esse cara era um rabino, que ele era muito conhecido na época. Ele era conhecido em todo o Império Romano. Ele era conhecido por toda a religião judaica, e ele era conhecido até em Roma. Poderiam existir filósofos muito sapientes, mas havia um rabino, meus irmãos, que todo mundo queria aprender com ele. O apóstolo Paulo, ele vai descrever: eu aprendi aos pés de Gamaliel. Era um homem muito reconhecido, muito sapiente, e ele era muito capacitado nas profecias messiânicas, né? O apóstolo Paulo aprendeu com ele, e ele ia dizer no texto, meus irmãos, de que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Quando nós escutamos essa palavra aos pés, aprender aos pés de alguém, nós podemos descrever a palavra discípulo de uma forma mais clara. Quando nós lembramos de um provérbio judaico que diz de que o discípulo, ele tem que caminhar tão próximo do seu mestre, que quando o seu mestre caminhe, o pó que levantam a sua sandália, esse pó ele tem que envolver a nossa cara. Eu não sei se os irmãos já estão iniciando a aplicar a introdução nas suas vidas, mas um discípulo, ele tem que caminhar tão perto de Jesus, que quando Jesus levante o pé do chão, o pó que levantam a sua sandália, ele tem que envolver as nossas caras. É alguém que está constantemente aos pés de Cristo. É alguém que caminha muito próximo e perto de Cristo. Esse é um discípulo.
Olha, meus irmãos, um discípulo é alguém que briga com os outros discípulos para ver quem se parece mais com o mestre. Nós não, porque nós somos santos. Mas o apóstolo lá, que eles tinham tanto problema entre eles, eram menos santos do que nós. Eles brigavam entre si para ver quem se parecia mais com Cristo. Então um discípulo, meus irmãos, é alguém que se esforça para se parecer com o seu mestre. Assim somos nós. Assim pelo menos deveríamos sermos nós. Mas quando nós olhamos para o primeiro século e nós olhamos para os tempos antes de Cristo, porque Cristo, segundo a Bíblia, ali foi que estabeleceu essa ideia de discípulo. E nós entendemos o discipulado simplesmente porque Cristo chamou discípulos. Mas antes de que Cristo viesse à terra, já existiam discípulos e mestres. Veja, naquele tempo vocês bem sabem quem eram os que tinham discípulos. Vocês sabem quem eram os que tinham discípulos? Aqueles que usufruíam de ter discípulos, homens que seguiam atrás dele, eram os fariseus, eram os hipócritas da lei. Eles tinham muitos discípulos que caminhavam detrás dele. Os filósofos de Roma, de Grécia, também tinham os seus discípulos, meus irmãos. Mas no contexto bíblico, nós conhecemos o discipulado através do estabelecimento de Cristo. Mas já existiam os discípulos lá no contexto romano. E essas pessoas, meus irmãos, eles não simplesmente ensinavam pessoas, mas eles estabeleciam a religião, como a religião tinha que ser vivida e seguida naquele tempo. Quando você lembra dos fariseus e as denúncias de Cristo com os fariseus, meus irmãos, os fariseus eles estabeleciam os seus ensinos de uma forma completamente a forma na qual o nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceria. Segundo a religião que estabeleciam os rabinos e os ensinos dos rabinos para seus discípulos, algo que tinha a ver menos com religião realmente, tinha a ver mais com religiosidade. Porque a religião era aquilo que o Messias faria por nós. E a religiosidade é aquilo que o homem tenta fazer por si mesmo. Os irmãos entendam bem. Religiosidade é aquilo que nós tentamos fazer por nós mesmos. E a religião estabelecida por Cristo, que seria o Evangelho, tem a mais a ver com aquilo que Cristo já fez por nós. E naquele tempo Jesus Cristo faria por nós. Então, meus irmãos, este homem tinha seus discípulos. Eles estabeleciam a religião. E a religião do tempo que Jesus Cristo se encontrou, e o ensino do tempo que Jesus Cristo se encontrou, era um ensino e uma religiosidade basada na hipocrisia, basada na falsidade, basada no desamor, baseada no afastamento. Jesus Cristo ia dizer de que os rabinos, os mestres, eles passavam dias jejuando, muitos dias jejuando, mas quando eles saíam do jejum, eles iam para as esquinhas, com as caras secas, iam com silício, e eles se postravam a orar e a pregar de uma forma muito forte, mas não com o intuito de atingir o coração do homem com as palavras, mas com o intuito de aparentar espiritualidade diante das pessoas. É para que as pessoas olhassem para eles e disseram: esse aí está perto de Jesus e nós não. Então, meus irmãos, o ensino da época estava baseado na hipocrisia. A religião judaica do tempo, meus irmãos, estava baseada no afastamento. Ele estava mais interessado com o exterior do que com o interior. Estava mais interessado com aquilo que o homem mostrava, de fato, com aquilo que o homem realmente era. Estava mais interessado com a expressão do que de fato com a própria essência do homem. Em isso estava baseada a religião. E hoje nós olhamos para nossos dias, meus irmãos, e nós podemos trazer como aplicação de que ainda, meus irmãos Max e Giovanni, nós conseguimos ver isso, meus irmãos. A religiosidade do tempo. Tem homens, meus irmãos, que pregam o evangelho, homens que estão em meio da igreja, que não são discípulos, e que eles estão interessados simplesmente com expressar uma falsa espiritualidade, para que as pessoas digam: esse aqui é espiritual de verdade. E eles fazem e se esforçam para que a lei seja cumprida, mas de fato eles não cumprem a lei interiormente. Essa era a religiosidade do tempo, meus irmãos. Eles se interessavam mais com amostrar do que realmente ser transformados pelo poder da lei ou da palavra, meus irmãos, com de fato obedecer a palavra. Jesus Cristo, ele nos deu um ensino maravilhoso, de que ele disse para seus discípulos: olhe, embora os fariseus, eles preguem e eles não façam, obedeçam aquilo que eles pregam, vocês não devem fazer igual,
vocês devem rejeitar as práticas dele, porém sigam as palavras que eles ensinam. Porque embora o mestre ele não consiga viver o que ele prega, as palavras que eles estão pregando, se é a palavra de Deus, é palavra de poder. Então, meus irmãos, essa aplicação pode ficar para nossos dias. Embora Leo Palácio se pare aqui, eu fique aqui, eu expresse a palavra, e você diga, mas Leo não aplica essa palavra na sua vida. Meus irmãos, a palavra é de Deus e o poder está na palavra. A palavra não está no pregador, não. Guarde a palavra e não ligue, meus irmãos, para a vida do homem. Ligue para as palavras do homem se estiver pregando a palavra de Deus na sua essência. Então, meus irmãos, não nos desviando, a religião do tempo estava baseada mais no legalismo, no cumprimento, nas vestes, naquilo que a pessoa parecia, mas não aquilo que a pessoa realmente era. Aí Jesus Cristo, no versículo 14 e no versículo 15, Jesus Cristo ele chega pregando um reino, meus irmãos, que ele ataca a religião do tempo. Um reino que ele está baseado em tudo o contrário daquilo que o povo da época cria. Leia comigo o versículo 14. Leia comigo o versículo 14. E o versículo 15 por consequente. E depois João foi entregue à prisão. Veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crê no evangelho. Bom, meus irmãos, Jesus Cristo ele vem pregando um reino diferente. Um reino espiritual. Um reino no qual os judeus e os mestres pensavam que era um reino que chegaria com cavalos, com lanças, com guerreiros, e ele acabaria e mataria todos os líderes do Império Romano, e Jesus Cristo ele se colocaria como um rei, governador, que ele mandaria e daria ordens. Mas, meus irmãos, o reino de Deus veio de uma forma completamente diferente, e baseado em uns princípios completamente diferentes daquilo que os fariseus criam. Ele lhe pergunta, Senhor, quando chegará esse reino? Ele diz, esse reino ele já está entre vós. E Jesus Cristo ele vem chamar homens para que façam parte desse reino. Mas a pergunta é, esse reino de Deus, ele está baseado em quê? O reino de Deus, meus amados, ele está baseado em amor. Ele está baseado em fé. Ele está baseado em graça. Ele está baseado em misericórdia. O reino de Deus está baseado, meus irmãos, em tudo aquilo que é bom e de crescimento para o homem. O reino de Deus é totalmente o contraponto da religiosidade. O reino de Deus não está baseado na aparência. O reino de Deus, ele não está interessado no exterior. O reino de Deus está interessado no interior do homem. O reino de Deus não está baseado nas palavras do homem. O reino de Deus está baseado na essência do homem. O reino de Deus não está baseado naquilo que o homem mostra. O reino de Deus está baseado em aquilo que o homem é. O reino de Deus, meus irmãos, não quer que você seja o bambambam de todas as pessoas. O reino de Deus, ele está baseado em um homem que é pequeno, um homem que é sublime diante de Deus, um homem que é humilhado diante de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, ele diz, aquele que quiser ser o maior entre vós, tem que ser o mais pequeno. O reino de Deus, meus irmãos, ele está baseado em tudo aquilo, meus irmãos, que a religião judaica, ou o legalismo, ou a religiosidade não está baseado. O reino de Deus está baseado na humildade, amor, graça, paz, misericórdia. Esse é o reino de Deus. E os princípios desta pregação de Cristo ofendiam a religiosidade do tempo. Diziam que esse homem estava louco, dizia que esse homem estava endemoniado, dizia que essa palavra não era boa, meus irmãos, e eles se ofendiam e aceitavam de que esse aqui não é o Messias, não. Nós não esperamos um Messias que venha com um reino desse jeito. Mas o reino de Deus, meus irmãos, veio dessa forma. E Jesus, ele, nos seguintes capítulos, ele vai chamar homens a este reino. Veja como é maravilhoso. Jesus vai chamar homens, ele diz, saiam desse reino e venham para o reino de Deus. Saiam dessa vida e venham para a vida de Deus, que Deus tem para vocês. Saiam de uma vida de aparência, para que vocês venham para uma vida que vai transformar a sua própria essência. Saiam uma vida, meus irmãos, de se amostrar, para que de fato você venha a ser transformados por este reino que eu venho pregando. Confira comigo o versículo 16 e o versículo 17. Veja. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão
y Andrés y su irmão, que lanzaban a redes ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17. E Jesus disse-lhe: vinde após mim, e eu farei com que sejais pescadores de homens. Veja, meus irmãos, nós vamos estudar um tema aqui nesses dois versículos. E o tema é: Jesus vê onde ninguém vê. Jesus chama homens para este reino onde ninguém chama. Jesus vê homens que são qualificados para este reino onde ninguém consegue ver. Vamos primeiro estudar aonde Jesus vai a chamar os seus discípulos. Jesus vai até a Galileia. Vamos estudar, meus irmãos, a região da Galileia, porque a Galileia não é uma cidade, a Galileia é uma região, que ela está cheia de cidadezinhas pequenas, e a economia da Galileia, ela está baseada no mar da Galileia. Então, se nós vamos a comparar, meus irmãos, todas as cidades do Império Romano com a região da Galileia, nós conseguimos ver de que a Galileia é uma cidade de alguma forma atrasada tecnologicamente. É uma cidade onde a lei não chega da mesma forma que chega na cidade mais próxima de Roma. E nós vamos ver que a riqueza da Galileia é o mar da Galileia. A riqueza dos homens da Galileia é, meus irmãos, a água do mar da Galileia. A riqueza da Galileia, meus irmãos, ou a economia, ela estava baseada única e exclusivamente no mar da Galileia. Você consegue ver que os homens que moravam na Galileia eram pescadores e agricultores. Eles semeavam ou eles pescavam. E eu fico olhando, meus irmãos, Jesus Cristo, um rabino como este, um cara Marcelo tão capacitado, um homem com conhecimento capacitado não, ele é a própria sabedoria, dele emana a sabedoria. Ele vai para os mais recônditos lugares, ele vai para onde estão os mais pobres, ele vai, meus irmãos, onde ninguém iria, porque a Galileia, a comparação das cidades circunvizinhas, a Galileia era uma cidade de homens pobres, de homens humildes, de homens trabalhadores, mas Jesus Cristo ele se desloca até a Galileia, e ele vai lá na Galileia, e veja comigo, no seguinte parágrafo, vai dizer de que ele viu André e ele viu a seu irmão. Comigo estude 4 temas aqui muito interessantes. Jesus viu e desce até a mais classe baixa e classe social. Meus irmãos, é maravilhoso nós vermos que um homem tão capacitado, um homem que essa própria sabedoria, o melhor rabino da sociedade, o melhor rabino da época, ele procura os lugares mais pobres, porque ele lá nos lugares mais pobres é onde ele escolhe os seus discípulos. Isso tem que ser, meus irmãos, um alívio para nossas vidas. Nós sabemos, meus irmãos, de que nós não precisamos de riqueza econômica, meus irmãos, de que você não precisa ter carro, você não precisa ter moto, você não precisa ter casa, ter riqueza, ter dinheiro guardado no banco, meus irmãos, para você ser discípulo de Cristo. Jesus Cristo, ele não olha extrato social, ele vai a tu lugar mais pobre, mais humilde, e ele te chama, e ele te diz: venha, siga-me, venha após mim. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Jesus Cristo não olha para classes sociais, Jesus Cristo não olha para extrato econômico, e de fato ele vai até onde ninguém vai. Ele vai procurar aqueles que são esquecidos, aqueles que a sociedade não lembra, aqueles que moram lá nas profundidades de Guarabira, nos lugares pobres. Jesus Cristo vai até lá e ele diz: venha após mim e eu lhes lo farei pescador de homens. Veja mais um ponto comigo. Jesus vai até onde ninguém vai e escolhe. Quando eu penso na minha vida, meus irmãos, os que poucos me conhecem, eu nasci, meus irmãos, em uma cidade não, é uma isla. A cidadezinha mais próxima que fica a um dia de lancha. Lá não tinha acesso à escola, a estudo, não tinha acesso a nenhum tipo de ajuda médica, não tinha acesso a absolutamente a nada. Minha mãe teve 11 filhos e 11 filhos foram com parteira, nenhum filho foi no hospital. Graças a Deus, todo mundo sobreviveu, né? Mas, meus irmãos, eu vivia no lugar do esquecimento. Lá não ia nenhum missionário, eu ia lá onde eu morava, onde eu nasci. Sabe, meus irmãos, a pessoa precisava se deslocar um dia de lancha para chegar lá. Quando o mar subia, toda a cidade ficava embaixo da água e as pessoas passavam a morar em cima das lanchas, meus irmãos. Olho para a minha vida e olho onde eu estava e onde o Senhor foi me buscar. De fato eu posso dizer: o Senhor vai, meus irmãos, até onde ninguém vai.
Quando você olha para a sua vida e vê onde você estava e onde você está, meu irmão, você consegue ver. O homem olha para estado social, o homem olha para extrato, o homem olha para lugares, o homem olha para qualidade, mas Jesus Cristo, ele olha onde ninguém vê. Ele consegue enxergar onde ninguém enxerga e ele escolhe onde ninguém escolhe, meu irmão. Esse Cristo é maravilhoso, meus irmãos. Você não tem capacidades, você não tem condições para você estar aqui. Você está aqui porque o Senhor te escolheu, te buscou, te lavou, te redimiu e te sentou aí. Esse Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele foi o lugar mais pobre da região, ele foi até a Galileia. E a palavra nos diz que os discípulos viram, dizem, não, ele viu a Simão. Ele viu os discípulos, meus irmãos, e foi ele que os chamou. E não simplesmente ele os viu, ele os chamou. Ele disse, venha, venha após mim, e eu farei com que vocês sejam pescadores de homens. Meus irmãos, é maravilhoso esse Cristo. Onde você poderia estar agora? Boston, onde o Senhor poderia estar agora? Eu não vou nem falar para os irmãos não se escandalizar, né? Glória a Deus que você está aqui. E assim nós olhamos para nossas vidas. Onde nós poderíamos estar em esse momento, meus irmãos? Uma hora dessa, meus irmãos. Onde você estava quando o Senhor te encontrou? Onde Jó você estava quando o Senhor te encontrou? Onde você estava quando o Senhor te encontrou? E a palavra diz que o Senhor, ele foi, ele viu e ele te escolheu. Eu consigo olhar para um Deus, meus irmãos, que ele olha e escolhe de uma forma seletiva. E que ele não olha o teu bolso, ele não olha a tua categoria, ele não olha a tua capacidade, meus irmãos. Ele olha o teu coração e na pessoa que ele pode te levar a te converter, meu irmão. Este Deus é maravilhoso. A graça está derramada para todo extrato social, para todo tipo de pessoa, para toda capacidade. E ele está escolhendo nesta hora, meu irmão. E se você crê, você é eleito por Deus nessa noite. Deus é maravilhoso, meu irmão. Quem me escolheria lá onde eu estava? Me diga, onde era, quem era que ia ir lá? Nenhum missionário ia lá, meu irmão. De fato, a região na qual eu vivia não aparece nem no mapa. Quem ia se imaginar o Léo depois subindo um avião, meu irmão? Glória a Deus, que coisa. Isso é muito chique para mim, meu irmão. Eu sei que possivelmente alguns aqui não subiram ainda. Mas, meu irmão, eu nunca me imaginei subir um avião. Eu nunca me imaginei ser escutado por pessoas, irmã. Eu nunca me imaginei poder estudar e cursar uma faculdade. Eu nunca me imaginei sequer, irmão, poder ler. Ou meu nome ser coreado, uma tribuna, palácio. Nunca. Foi o Deus que me escolheu, meu irmão. Foi, me buscou, me lavou e me colocou em lugar de honra. A Ele seja a glória. Porque foi o Senhor que nos trouxe e nos sentou aqui. Ele viu, Ele escolheu, Ele capacitou. Vamos, mais um ponto. Meus amados, Jesus confia em quem ninguém confia. Isso é maravilhoso, porque eu conheci a história, meu irmão, de alguém que é um presidiário até os dias de hoje. Tem 17 anos na cadeia, ou 18 anos de cadeia ele tem. Ele era um homem completamente desprezível. Era um homem, meu irmão, que nem a própria família ia visitar. Era um homem do qual a família esperava André somente o dia da morte dele. Porque foi um homem, repetiu 5 anos na escola no primeiro ano e não conseguiu passar de aí. Desde que ele veio ao mundo e teve consciência, ele já nasceu para fazer coisa errada, meu irmão. Eu cheguei a ver esse homem com meus olhos, preparando a droga, meu irmão, para ele vender a droga. Eu vi esse homem com meus olhos fazer coisa errada, roubar e guardar. Eu vi quando eu era pequeno. E esse homem, Boston, ele foi rejeitado pela sociedade. As pessoas não queriam ele perto, porque você estando perto dele, você estava em perigo. Então todo mundo rejeitava ele. As mulheres não queriam se relacionar com ele, porque era trazer problema para a sua própria vida, meu irmão. Eu conheci esse homem, meus irmãos. Esse homem, até o dia de hoje, ele tem 17 anos de cadeia. E ainda está faltando, tem 28 anos de cadeia. Eu falo isso, meus irmãos, porque esse aqui é um irmão meu. 18 anos de cadeia. Ninguém confiava em ele. A família não confiava em ele. Ninguém dava um voto de confiança em ele. Mas sabe quem deu um voto de confiança? Jesus Cristo. E hoje em dia ele é um pastor. Sabe por quê? Porque Deus deposita confiança em aquele que ninguém deposita confiança. Porque Deus crê em aquele que ninguém crê. Porque Deus chama aquele que ninguém chama, meu irmão. Aqui tem homens os quais eram
eram escravos da droga. Aqui tem homens que eram escravos da cachaça. Aqui tem homens e mulheres que eram escravas do sexo. Homens e mulheres que traíram. Homens e mulheres que ninguém confiava mais. Mas Jesus Cristo disse: eu confio em você, venha para cá, seja o meu discípulo. É esse Senhor, nosso Deus, cheio de graça e de verdade. O nosso Senhor, Ele confia em quem ninguém confia. O nosso Deus, Ele escolhe aquele que ninguém escolhe. E o mais maravilhoso, que Ele não te escolhe somente para te salvar e te sentar aí. Ele te escolhe para ser o seu discípulo. A partir de quando Ele te chama, você toma identidade. Você não é mais Alisson, você não é mais Andrés, você não é Ayrton, você não é Eduardo, você não é quem você disse que você era. Você não é quem a sociedade disse que você é. Você é quem Deus disse que você é. E você é discípulo de Cristo. Esse é quem nós somos hoje em dia. Nós tomamos identidade no nosso rabino. Nós tomamos identidade no Deus que nos chamou. Nós não tomamos identidade em quem nós éramos. Nós tomamos identidade em aquele que nós somos hoje em dia. Eu sou discípulo de Cristo. Eu sou filho de Deus. Ah, porque ele era estrupador, ele era matador, ele era ladrão, ele era drogadito. Eu era, meu irmão. Agora eu sou servo do Deus Altíssimo. Agora eu sou discípulo de Cristo. Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me lavou, me redimiu e Ele me sentou em um lugar de honra. Assim como sentou a você nesta noite também. Veja, meu irmão, como é maravilhoso. Quando, meus irmãos, eu olho para a minha vida, realmente eu consigo ver a graça de Deus de uma forma impressionante. Aí tem um texto que ele fala muito comigo, e eu sei que vai falar com os irmãos. Abre aí para que os irmãos sejam penetrados por esse texto. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo, Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Os irmãos encontraram? Digam amém. Amém. Leia junto comigo e deixa que esse texto penetre seu coração. Veja: porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vil deste mundo para confundir a desprezível. E as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Versículo 30. Mas vós sois dele e em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Último versículo. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloríe-se no Senhor. Veja no versículo 26, eu leio para você: porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e muitos os poderosos, nem muitos os nobres, os que são chamados. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês foram chamados, e não porque vocês são sábios. Vocês são chamados e não porque vocês são poderosos. Vocês são chamados e não porque vocês sabem. Vocês não eram ninguém. Deus os escolheu a vocês, mesmo não sendo nada, meus irmãos, para por meio de vocês Ele manifestar a sua glória, para que quando as pessoas olhem para vocês, elas consigam dizer: realmente esse Deus existe. Porque quando Deus nos escolhe não sendo nada, Ele nos transforma, meus irmãos. Ele nos coloca em uma posição de que quando as pessoas olham para nós, as pessoas consigam dizer: realmente Deus faz milagres. Quando Deus olha para o meu irmão, quando as pessoas olham para o meu irmão, as pessoas podem dizer: realmente Deus faz milagre na vida do homem. O meu sonho um dia é voltar lá onde eu nasci, que eu saí com 2 anos. Um dia voltar lá, meus irmãos, e eu poder pregar para aquelas pessoas, e eu dizer de que Jesus tem uma saída para essa situação, de que Deus tem um propósito com cada um daqueles que com Ele crê. E essas pessoas, elas vão conseguir ver a glória de Deus através de uma pessoa que pertence a esse lugar, uma pessoa que saiu de aí, uma pessoa que Deus exaltou e colocou em um lugar de honra, meus irmãos.
Então, eu preciso entender de que isto não é porque eu sei. Eu preciso entender de que isto não é porque eu tenho. Isto é único e exclusivamente porque a graça do Senhor nos alcançou e nos transformou, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Veja, no entanto, nós precisamos chegar a uma conclusão depois disso tudo, meus irmãos. O que precisamos nós para sermos chamados discípulos? Não sei se você já se questionou dessa forma. O que nós precisamos para ser discípulos de Deus? Quando eu olho para os irmãos lá, eles estavam pescando, outros estavam lavando as redes, e olho o que foi que eles fizeram para ser chamados de discípulos de Deus. Eles não precisaram absolutamente de nada. Sabem por quê, meus irmãos? Porque não somos nós que o escolhemos, é Ele que nos escolheu. Não fomos nós que fomos atrás dele, foi Ele que foi atrás de nós. Não fomos nós que nos esforçamos por vê-lo, por encontrá-lo, foi Ele que se esforçou por ir atrás de nós, meus irmãos. Então nós que precisamos, meus irmãos, sermos simplesmente alcançados pela graça de Deus. Se você não se sente um discípulo de Cristo, ore e peça a Ele: Senhor, eu quero ser o teu discípulo. Senhor, derrama essa graça sobre mim. Se você não se sente um seguidor de Cristo, você pode dizer: Senhor, eu quero ser um seguidor de você. Eu quero me tornar conhecido e tomar identidade no seu nome. Veja, quando nós olhamos para o primeiro século, a Idade Média, nós podemos ver algo que é muito maravilhoso. Os alunos, eles iam atrás do professor. Na Idade Média, os alunos contratavam o rabino. Eles pagavam para o rabino, e se o rabino não estava dando as classes do jeito certo, eles dispensavam o rabino e botavam outro no lugar. Quando nós podemos ver o primeiro século, os alunos, eles saíam dos seus lugares e eles iam até Grécia para escutar os filósofos. O apóstolo Paulo saiu de Tarso para ir escutar Gamaliel. Outros saíam dessas cidades para ser capacitados e ser mestres da lei por rabinos. Mas Jesus Cristo vai aparecer e Ele vai mudar a lei. Agora o mestre, o dono da própria sabedoria, ele não espera de que as multidões venham atrás dele. Por primeira vez na vida, o mestre vai atrás do discípulo. Agora Jesus Cristo se apresenta para o discípulo e ele que lhe diz: eu quero que você seja o meu discípulo. O Senhor, Ele foi atrás de você. O Senhor, Ele foi atrás de nós e nos disse: Ayrton, eu quero que você seja o meu discípulo. Venha após mim e eu farei com que você seja um pescador de homens. É muita graça, meus irmãos, derramada sobre nossas vidas. O fato de nós não temos que fazer absolutamente nada. Ele já fez tudo. Ele nos buscou, nos encontrou e nos chamou. Eu meditando nessa palavra, e meus irmãos, eu chorava. Eu disse: Senhor, eu não fiz nada para estar aqui. Eu não fiz nada para ser teu discípulo. O Senhor me buscou e o Senhor me encontrou. Nós podemos, meus irmãos, de alguma forma, chegar a uma conclusão de que ser discípulo de Cristo, de que ser salvo por Cristo, de que ser alcançado por Cristo e ser chamado cristão, não tem a ver com as minhas capacidades, não tem a ver com minhas qualidades, não tem a ver com meu dinheiro, não tem a ver com minha roupa, não tem a ver com aquilo que as pessoas acham que é bom. É única e exclusivamente pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus eu estou aqui, e somente pela graça de Deus você está aqui. Eu quero explicar essa graça para você de uma forma mais prática. Nós chegamos a evangelizar X pessoas. Você quer que eu ore por você? A pessoa disse: sim, eu quero. Você quer ir para a igreja comigo? A pessoa disse: eu quero. Sabe o que é isso? A graça de Deus incomodando o coração do homem, chamando o homem e o homem vindo. Aí eu chego onde outra pessoa e eu digo: você quer que eu ore por você? Você quer vir à igreja comigo? Dice: não quero nem que ore por mim e não quero nem ir para a igreja com você. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a graça de Deus não alcançando o indivíduo, pelo menos essa vez. E nós estamos aqui, sabe por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou, Cassiane. Porque a graça de Deus incomodou nossos corações. Porque não havia nenhum desejo em nós para que o buscássemos, meus irmãos. Nós o rejeitávamos, mas Ele foi atrás de nós e Ele nos atraiu até este lugar. Isso é maravilhoso. Veja comigo, no versículo 15. Não, venha comigo, já vamos ao versículo 18. E nós vamos estudar outro tema, né?
Jesus nos chama e nos dá uma promessa e uma missão. No versículo seguinte, meus irmãos, no versículo 15 mesmo, ele vai dizer: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Deus dá para os discípulos nesse momento uma missão e uma promessa. Prestem bem atenção. A missão: eles serão pescadores. A missão: eles serão pescadores. Mas agora o Senhor os chama e Ele diz: vocês vão ser meus discípulos. Mas não somente os meus discípulos, vocês vão ser codificados. Agora vocês precisam ir atrás de outros discípulos. Meus irmãos, o chamado ao discipulado, o chamado ao cristianismo, ele não está somente baseado em nós nos sentarmos aqui. O chamado ao cristianismo e ao discipulado, ele está de uma forma muito imanente, colada, com, meus irmãos, com o ID do Senhor. Se você é cristão, você precisa manifestar essa graça a outras pessoas. É aquilo que Fabiana fez. Se ela foi alcançada por essa graça, agora ela precisa chamar outras pessoas a que conheçam essa graça. Vocês precisam sair correndo e dizer: eu conheci Jesus. Vocês precisam conhecer esse Cristo. Vocês precisam sair igual a mulher samaritana: eu vi o Messias, ele já chegou, ele me encontrou e ele profetizou sobre a minha vida. Meus irmãos, dessa mesma forma nós precisamos sairmos correndo. Essa é a missão do Senhor. Não fomos chamados para nós gerarmos discípulos. Não fomos chamados para nós gerar filhos para Deus. Não fomos chamados para simplesmente não ser cristãos e ficar aqui sentados. Quando se diz: vamos evangelizar, vamos pregar, vamos expressar o evangelho para os perdidos. Meus irmãos, esse é o ID do Senhor. O Senhor te chamou para isso. Não simplesmente para que você usufruísse dessa graça. Se você conheceu Jesus hoje, no dia de amanhã você precisa falar para sua mãe: você precisa conhecer esse Cristo. Você precisa conhecer esse Deus. A promessa é de que Ele mesmo os faria pescadores do homem. Ou seja, agora você é pescador, agora você vai ter que ser capacitado. A promessa é que o mesmo Deus nos capacita para a sua obra. Porque muitas pessoas dizem: é porque eu não tenho capacidades, porque eu não sei pregar, porque eu não sei cantar, porque eu não sei dizer. Meu irmão, a promessa é que Ele mesmo nos capacita. O mesmo Deus que te chamou ao ministério é o mesmo Deus que nos capacita, meus irmãos. Olho para mim, a meus princípios, quando eu iniciei, meus irmãos, e eu vi que o pastor Hélio faleceu. Eu disse: rapaz, Hélio era um mestre, né? Ele era um mestre da palavra, um muito bom teólogo sistemático. E eu disse: a igreja ela vai precisar mais pregadores, né? A igreja ela vai precisar de homens que preguem a palavra. A igreja vai precisar de pessoas que suplam o lugar, porque até esse então eu não pregava. Eu estava sentado aí aprendendo com o presbítero Ayrton, aprendendo com Luciano, aprendendo com o Hélio, aprendendo com Edenildo, a tu próprio Glebson, com Soares, com todos aqueles que se passavam. Eu estava aí sentado aprendendo. Eu sempre tive muita vontade de aprender. Mas aí naquele momento eu disse: eu quero, eu desejo, eu sei que a minha igreja, a minha congregação, ela precisa. Então eu preciso que o Senhor me capacite. Com muito tempo depois, meus irmãos, eu iniciei a estudar teologia. Mas muito antes de que eu iniciasse a estudar, eu já vi o Senhor me capacitando. Eu já iniciei a ter oportunidades aí, ali, eu já via que eu estava ministrando a palavra do Senhor. Meus irmãos, então uma coisa nós temos que termos clara, meus amados: o Senhor que nos chamou é o mesmo Senhor que nos capacita. É somente o homem ter disposição de ser capacitado pelo Senhor, que se Ele te chamou para ser discípulo e para fazer discípulo, Ele vai te capacitar para a sua própria missão. Você precisa única e exclusivamente, meu irmão, estar disposto à obra de Deus na sua vida. Meu irmão, não sendo mais, confira comigo o versículo seguinte, o qual eu quero, o versículo, vamos no 18 já comigo. E eu quero dar um novo título aqui, subtítulo, que diz: porque estes homens não fazem questionamento nenhum, mas quando Jesus fala, eles vão detrás de Jesus. Veja, no versículo 18 diz: e deixando logo as suas redes, o seguiram. Jesus fala para esses discípulos: olha, me sigam que eu farei de vocês pescadores de homens. Automaticamente esses homens, eles deixam as redes, eles deixam o que estão fazendo e eles vão detrás de Cristo.
Então surge uma pergunta: por que estes homens seguem Cristo? Porque eles não dizem: olha, a minha família está esperando esses peixes, a minha família está esperando que eu leve o dinheiro da comida da noite. Eles não se perguntam de nenhuma forma: eu tenho que me despedir da minha família. Eles automaticamente deixam as redes e seguem Cristo. Aqui é um questionamento: o porquê? Veja, meus irmãos, quando Jesus Cristo ele se apresenta, ele chega pregando um novo reino. E como nós todos sabemos, se é um reino, ele tem que ter um rei. Quando o prefeito nos chama: Joalisson, você precisa se apresentar na prefeitura, você vai se você quer. Quando André é chamado pelo patrão na caixa, você vai se você quer. Você pode perder o trabalho, mas você vai se você quer. A pastora me chama: eu preciso falar com você, eu vou se eu quero, meu irmão. Quando meu pai me chama, eu vou se eu quero, meu irmão. Mas se lembrem, meus irmãos, há um novo reino na terra. Esse reino, ele não é real. Não é real diante dos olhos, mas espiritualmente o reino está agindo. E se há um reino, tem que haver um rei. E quando Jesus Cristo fala para os homens: me sigam, automaticamente eles seguem Cristo. Sabem por quê? Porque se o reino de Deus chegou, há um rei, e esse rei é Jesus Cristo. O homem fala: você vai se você quer. O prefeito fala: você obedece se você quer. O presidente fala: você obedece se você quer. Mas se Jesus fala, meus irmãos, a voz de Deus ela é irresistível. Deus falou a estes homens, eles não conseguiram resistir à voz de Deus. Deus falou ao teu coração e você não conseguiu resistir à voz de Deus. Você não está aqui porque Fabiana te convidou. Você não está aqui porque Luciane te chamou. Você não está aqui porque alguém te trouxe até este lugar. Você está aqui porque a voz do Rei dos Reis bradou no teu coração e te trouxe até aqui nesta noite. A voz de Deus, ela é irresistível. Pense, domingo, 20 horas e 23 minutos, aonde nós poderíamos estar? Pense, com todas as promessas da carne, com todas as promessas do mundo, com tudo o que é bom diante dos olhos dos homens, efímero, que está lá fora, tanta proposta. Hoje está assistindo o jogo, assistiu o Flamengo perder hoje. Me diga uma coisa dessa, Marcelinho. Você poderia estar em casa assistindo o jogo. Você poderia estar vindo qualquer outro time perder, né? Não tenho nada em contra o Flamengo, né? Timão. Você poderia estar assistindo o Vasco perder. É normal, sim. Você poderia estar assistindo. Você poderia estar em um prostíbulo. Você poderia estar bebendo cachaça, meu irmão. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar ganhando dinheiro extra. Mas sabe uma coisa, meu irmão? A voz de Deus falou no teu coração e te trouxe até este lugar. Você não está aqui porque você quis. Você está aqui porque o reino de Deus te chamou, bradou no teu coração e te trouxe até aqui. Se há um reino, há um rei. É algo maravilhoso isto, veja. Porque Efésios 6 vai falar de que as portas do inferno, elas não prevalecerão em contra da igreja. Se o reino de Deus não chegasse na terra, as portas do inferno, elas passariam por cima da igreja. Mas aquilo que nós falamos, que o reino de Deus é o mundo espiritual. Vocês tenham claro isso. E no mundo espiritual tem um rei. E no reino de Deus tem um rei. Se estamos falando do mesmo reino, esse rei é Cristo. Então nós não podemos presumir de que as portas do inferno vão prevalecer contra da igreja, de que as portas do inferno vão passar por sobre os discípulos de Cristo, porque o reino do mundo, o rei do mundo espiritual se chama Jesus Cristo, meus irmãos. Então ele tem completo poder sobre este mundo espiritual. Essa é uma certeza que nós podemos ter, de que toda batalha espiritual, a igreja é vencedora. Veja mais comigo. No versículo 19, Jesus, ele nos chama a deixar absolutamente tudo. Diz assim: e passando dali um pouco mais diante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. Leia logo comigo o versículo 20. E logo o chamou, e ele, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros ou trabalhadores, foram após ele. Da mesma forma, irmão Aguinaldo, Jesus se apresenta diante do homem, e ele diz: deixem tudo quanto vocês estão seguindo e me sigam. Curioso a imagem, saiu que esses homens estão trabalhando.
eles estão trabalhando, mas mesmo trabalhando, o Senhor diz: me sigam. Eles deixam o trabalho e eles seguem Cristo. Porque a voz de Deus é irresistível. Dois, meus irmãos, aquele que é chamado para a obra de Cristo, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é digno. Porque temos muitas pessoas em meio da igreja, da congregação, que dizem: eu não sou cristão porque eu trabalho muito. Eu não vou para a igreja porque eu trabalho muito. Eu perco cultos porque eu trabalho muito. Muitas vezes deixamos de vir para o culto por fazer 2, 3, 4 horas extras, que pode acontecer, mas não pode ser padrão na vida de um cristão. E deixamos de perder muitas coisas em meio da igreja, somente, meus irmãos, porque estamos trabalhando. Mas você consegue ver de que aqueles que são discípulos de Cristo, aqueles que são chamados por Cristo, aqueles que são chamados, meus irmãos, para seguir e aprender Cristo, os seus trabalhos não podem ser mais fortes do que a voz de Cristo. O que você faz não pode ser mais forte do que a obra de Cristo. Sabem por quê, meus amados? Porque Jesus Cristo te diz: deixe trabalho, deixe família, deixe tudo. Sabe por quê? Porque eu mesmo vou sustentar você, eu vou segurar você. E quanto nós, meus irmãos, eu sempre digo de que na minha vida prática, quando eu iniciei a dar mais atenção para a obra de Deus, foi quando Deus iniciou a me abençoar mais economicamente. Então, em nenhum momento de nossas vidas nós podemos colocar o nosso trabalho por sobre a obra de Deus. Porque se o patrão pergunta: eu quero uma hora extra de você, eu, patrão, eu não posso. Sabe por quê? Porque eu sou discípulo de Cristo, porque eu tenho que estar no meio da obra de Cristo, porque eu tenho que estar trabalhando para Cristo. Mas eu vou lhe pagar mais, mas Cristo já me pagou muito mais daquilo que você pode me dar. É dessa forma, meus irmãos. Eu vou me ganhar 2, 3, 4 horas extra? Não, mas eu sou discípulo de Cristo e Ele está precisando de mim para a sua obra. É isso que nós precisamos termos claro. Nós precisamos ter uma certeza de que o Deus que nos chamou, meus irmãos, Ele vai dar a provisão que nós precisamos para nossas vidas. Bom, meus irmãos, a palavra de Deus, quando ela é entendida e guardada, é aí quando ela tem o poder de transformar e trabalhar em nossas vidas. Eu acho muito importante, meus irmãos, de que vocês entendam isso, sim? De que você guarde a palavra, de que você leve a palavra. Eu vou tocar últimos 2 pontos, meus irmãos, para a gente estar finalizando. Meus irmãos, é a conclusão de tudo quanto nós já falamos aqui. O nosso trabalho não pode estar por cima da obra de Cristo. Esses homens foram chamados e eles imediatamente, soltando e deixando as redes, seguiram Cristo, meus irmãos. Aquele que coloca as mãos na obra de Deus e olha para trás, ele não é digno de Cristo, meu irmão. Aquele que deixa de ir para a igreja porque está trabalhando, porque está com muito trabalho, meu irmão, ele não é digno de ser discípulo de Cristo. Mas aquele que é discípulo de Cristo, ele tem um diferencial, ele tem uma marca, ele coloca a obra de Deus por cima de todas as coisas na sua vida. Aquele que é discípulo de verdade. Mais um ponto comigo, eu quero que vocês vejam, mas eu já peço para os músicos poder subir aqui, meus irmãos, né? Estou quase completando 1 hora desse aqui com os irmãos. Eu peço para os irmãos virem aqui e nós vamos tocar mais 2 pontos, meus amados. O último ponto é, no versículo 20, dizem: e logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros e trabalhadores, foram após ele, meus irmãos. Olha, Tiago e João, eles estavam com seu pai, eles estavam com a sua família. Zebedeu, ele tinha uma empresa de pesca. Mas esses homens escutam a voz de Deus, escutam a voz de Cristo, e na mesma hora eles vão após Cristo. Mais um princípio nós encontramos aqui. Eles deixaram a família para seguir Cristo. Meu irmão, aquele que se dispôs para ser discípulo de Cristo, para seguir Cristo, ele tem que colocar Cristo e a obra de Cristo por cima da sua própria família. Receba essa palavra, meu irmão, com bom entendimento. A sua família eterna está por cima da sua família finita. Se você não entendeu, a família eterna, a igreja e a obra de Deus está por cima da sua própria família material. Não sei se você sabia disso, mas a sua família eterna está por cima da sua família material. Porque muitas vezes nós temos entendido de que a família é o nosso primeiro ministério. Entenda, ministério é serviço. Então quer dizer de que se a família eterna está por cima da família material, e a minha família é o meu ministério, o primeiro ministério, é porque a minha família, ela faz um ministério e a obra junto comigo.
Se isso não está acontecendo na sua vida, ore para que o Senhor traga seu esposo, ore para que o Senhor traga seus filhos, ore para que o Senhor traga a sua família e ela consiga fazer a obra junto com você. A obra do Senhor, Ele está por encima de todas as coisas. O discipulado de Cristo está por encima de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo está por encima de todas as coisas na tua vida. Sabem por quê? Vamos trazer a resolução de tudo. Sabem por que Jesus está por encima de todas as coisas no mundo? Porque você estava perdido, porque você ia para o inferno, porque você estava no lamaçal, porque você estava em lugar de desonra. E o Senhor foi até lá, a tu fundo. Ele foi até a Galileia. Ele foi um lugar escondido. Ele foi onde não tinha riqueza. Ele olhou para onde ninguém olhou. Ele olhou e escolheu onde ninguém escolheria. Ele escolheu o mais miserável de todo. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te limpou, Ele te redimiu e Ele te sentou aqui e te disse: seja o meu discípulo e ainda mais, você vai heredar uma glória comigo. Você é herdeiro do céu junto comigo. Então por isso, pela tua salvação e pelo amor e reverência e gratidão que nós temos a Cristo, a obra de Deus e o nosso Cristo está por encima de todas as coisas. Resumindo tudo quanto eu falei para vocês, meus irmãos, alguém que foi alcançado por essa graça, alguém que foi escolhido para ser discípulo de Cristo, alguém que foi tirado do lugar onde estava e ele foi colocado em um lugar de honra, é uma pessoa que tem que manifestar gratidão a Deus. E gratidão não é aquele que viste com as melhores vestes, aquelas que parecem de um cristão. Gratidão ao Senhor não é aquele que faz culto em ação de graça por tudo que acontece na sua vida. É bom, mas esse não é o mais grato, Senhor. Gratidão não tem aquele que mais prega, meu irmão. Gratidão não é aquele que mais canta. Gratidão não é aquele que mais quer trabalhar na obra, meu irmão. Gratidão ao Senhor é aquele que vive uma vida de reverência e submissão àquele que o salvou. Você precisa viver uma vida que manifeste gratidão àquele que te salvou. E alguém que manifesta gratidão àquele que o salvou é alguém que diz: Jesus Cristo não quer simplesmente que eu deixe a prostituição. Ele não quer somente isso. Jesus Cristo não quer somente que eu deixe a droga. Ele não quer só isso. Jesus Cristo não quer somente que eu deixe os vícios. Sabe o que Ele quer? Para que você manifeste gratidão a Ele. Ele quer tudo quanto você é. Absolutamente tudo, a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu trabalho, as tuas palavras, os teus pensamentos, o teu coração e sobretudo, tudo o teu interior. Que você, meu irmão, venha amar a Cristo sobre todas as coisas e ao próximo quase da mesma forma. É esse que manifesta gratidão ao Senhor pela sua salvação. Não sendo mais, meus irmãos, eu peço para vocês, por favor, ficarem de pé. Jesus respondeu dizendo: em verdade eu vos digo, que ninguém há que deixe casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou melhor, ou filhos, ou campos, por amor do Evangelho. Dois princípios fundamentais para nós orarmos, meus irmãos. O que não é ser discípulo? Ser discípulo de Cristo não é pregar a palavra de Deus somente. Ser discípulos de Cristo não é falar palavras que falam os crentes. Ser discípulo de Cristo não é pregar, não é ter uma obrigação de pregar. Ser discípulo de Cristo não tem a obrigação de ser um cantor. Ser discípulo de Cristo, meus irmãos, não é falar palavras que estão nos salmos. Especificamente, ser discípulo de Cristo não é cuidar da lei, cuidar de que Joalisson cumpla a lei. Ser discípulo de Cristo não é cobrar para os irmãos porque eles não fazem, porque não trabalham. Ser discípulo de Cristo não é aparentar que eu sou mais espiritual do que os outros, não. Ser discípulo de Cristo, meus irmãos, não é aparentar o exterior espiritual. Ser discípulo de Cristo, meus irmãos, não é aparentar de que eu jejuo mais do que os outros. Ser discípulo de Cristo, meus irmãos, não é aparentar do que eu oro mais do que os outros, meus irmãos. Ser discípulos de Cristo de fato, meus irmãos, é de fato, meus irmãos, abrir mão do transitório, abrir mão do mundo para abrir mão seu coração para uma glória eterna, meu irmão.
Ser discípulo de Cristo, de fato, meus irmãos, é abrir mão do pecado para receber a santidade. Ser discípulo de Cristo, meu irmão, é sacrificar a minha vida, meus irmãos, por amor a Cristo. Ser discípulo de Cristo, meus irmãos, é dizer que não para o homem, para dizer sim ao Deus eterno, meus irmãos. Ser discípulo de Cristo, meus irmãos, não é aparentar vida espiritual. Ser discípulo de Cristo, de fato, é ser transformado pelo poder do Evangelho. Ser discípulo de Cristo é aparentar, expressar, falar uma vida que manifeste a glória de Deus. É isso que é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é ser transformado dia após dia pelo nosso rabino. Ser discípulo de Cristo é ter intimidade com o nosso rabino. Ser discípulo de Cristo é caminhar olhando as suas pisadas, que quando a sua sandália levanta o pó, envolva a nossa cara. Ser discípulo de Cristo é caminhar tão perto de Cristo que quando os homens olhem para nós, consigam dizer: esse esteve com um homem diferente, esse esteve na intimidade de Cristo. Ser discípulo de Cristo, meus irmãos, é sair do lugar de humilhação para sentar-se onde vocês estão, em um lugar de exaltação. Ele, meus irmãos, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos assentou em lares celestiais, meus irmãos. Isso que de fato é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo, meus amados, é manifestar uma vida transformada pelo poder da palavra todos os dias da vida. Ser discípulo de Cristo, meus irmãos, é manifestar, é ser santo como nosso Deus é santo. Ore junto comigo. Soberano Deus, maravilhoso Rei, te enaltecemos e te agradecemos, Senhor. Graças, Pai, pela tua palavra, Senhor. Essa palavra que transforma, essa palavra, Senhor, que faz diferente em nossas vidas. Essa tua palavra que tem um poder, Senhor, de tirar o homem do lamaçal e sentar o homem em lugar de honra, Senhor. Esta, a tua palavra, é aquela que tem um poder expresso pelo Evangelho, Pai. O Evangelho é o poder de salvação e transformação para aquele que crê. Pai, que cada dia nós consigamos sermos melhores discípulos. Que cada dia, Senhor, nós venhamos a expressar de que fazemos parte de um reino não material, mas sim de um reino espiritual, o qual os princípios não são estabelecidos segundo a lei dos homens. Os princípios são estabelecidos segundo a lei da tua palavra, Senhor. Toca o coração deste teu filho, Senhor. Transforma, toca, sara, liberta, Senhor. Toca no coração de cada um dos dispostos, Senhor. E cada dia que nós, Senhor, venhamos a ser mais parecido com o Rei do reino de Deus, com o nosso rabino, com aquele que nos chamou. Assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.